Você sabia que o Brasil tem mais de 13 milhões de famílias endividadas? Esse é um dado da Confederação Nacional do Comércio, que aponta que quase 90% desses endividados entraram no vermelho por causa do cartão de crédito, o uso desenfreado, do cartão de crédito. A novidade é que desde este dia 1º de julho, segunda-feira, o cliente com saldo devedor no cartão pode levar a dívida para uma outra instituição financeira que ofereça aí a ele uma condição de pagamento mais vantajosa. As mudanças foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional no final do ano passado, em um decreto que também inclui aí o limite de 100% para o teto do rotativo, em vigor desde o dia 3 de janeiro. Ainda sobre essa novidade, o Conselho Monetário Nacional informou que nenhuma instituição financeira deve cobrar por essa portabilidade. Vamos entender melhor, como funciona essa prática com o economista da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, Diogo Santos, ele que já divide tela aí comigo, fala comigo lá de Belo Horizonte, a capital aqui do estado. Obrigada por aceitar nosso convite, Diogo, e bem-vindo. Pessoal, eu acho que não cortou, eu acho que cortou seu áudio, Diogo. Deixa eu ver se o pessoal vai restabelecer. Oi. Isso aí, vamos lá, Diogo. Bem-vindo aqui ao Fala Minas, viu? Eu que agradeço o convite, Lúcia. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Fala Minas. Ô, Diogo, já explica pra gente, como que funciona isso na prática, essa portabilidade aí, dessa dívida do cartão de crédito? Sim. Primeiro, Lúcia, é importante entender por que essa portabilidade ela é tão importante para o país. Porque é o seguinte, a taxa de juros do cartão de crédito é a operação financeira mais cara que existe no mercado financeiro. Porque quando a gente deixa de pagar a fatura do cartão de crédito com o seu valor integral, a gente cai automaticamente no chamado cartão rotativo e depois vai para um parcelado, ou seja, aquela dívida é parcelada, porém com uma taxa de juros muito elevada, que atualmente é mais do que 420% ao ano, ou seja, é muito alto. Então, a tentativa que o Conselho Monetário Nacional está fazendo é de tentar reduzir essa taxa, fazer com que os consumidores, quando caiam nessa situação, possam encontrar uma taxa de juros menos punitiva, mais baixa, para poder quitar a sua dívida. Então a portabilidade tem esse objetivo de tentar melhorar essas condições de financiamento dessa dívida, que é uma dívida elevada para quem entra nessa situação. Então como funcionará a portabilidade, ou seja, como que ela já, na verdade, já começa a funcionar a partir de agora, A ideia é o seguinte, vamos imaginar que você tenha uma dívida no cartão de crédito que você deixou, não conseguiu pagar no valor total da tarifa, da fatura, perdão, e tem uma dívida acumulada de R$4.000. Se você tivesse condições de ter R$3.000, o banco, esse valor de R$3.000 seria suficiente para quitar a dívida total. Imagina que essa dívida está parcelada em 10 vezes, 12 vezes, de R$4.000. Só que você não tem os R$3.000 para pagar aquela dívida à vista. Então uma outra instituição financeira pode te oferecer, ou você também pode procurar, uma outra instituição financeira pode se oferecer para pagar a sua dívida à vista, imaginar aqui, por exemplo, pelos R$3.000, e te oferecer um pagamento mais vantajoso do que aqueles R$4.000 que você teria que pagar. Por exemplo, eles podem te oferecer parcelar em 12 vezes, mas com parcelas que ao total vão dar R$3.500, por exemplo, ou seja, vão dar algum desconto em relação ao que você teria que pagar para o banco onde a dívida foi originada. Então é uma tentativa de permitir ao cliente que entrou nessa condição que ele possa, por meio da concorrência entre os bancos, encontrar uma condição mais favorável. E aí você usou uma palavra que eu queria chegar nela. Isso vai fazer com que os bancos tenham essa concorrência, Porque a gente sabe que, você mesmo disse, a cobrança de juros, desse cartão é altíssima aqui no Brasil. Quem sabe agora, com essa portabilidade aí, os bancos comecem, olha, eu ofereço menos juros, vou trazer para cá para quitar essa dívida aqui. O outro banco vai olhar e falar, não, mas eu vou oferecer um juros menor do que ele. Isso vai favorecer bem a concorrência também, Exato, Lúcia. Esse é o ponto, essa é a tentativa, esse é o objetivo.
Porque no modelo anterior, o cliente não tinha condição nenhuma de negociar, né? O monopólio da dívida, o dono da dívida é o banco. E ele não poderia, de modo algum, o cliente poderia, de modo algum, tentar negociar com o banco uma alteração, porque não existia outra opção a não ser pagar o banco. Então agora, o cliente ele vai poder procurar uma outra opção em outro banco, e além disso, o banco original onde a dívida foi gerada não vai poder cobrar nenhum custo para realizar essa portabilidade, ou seja, então não vai haver custos adicionais que impeçam ou desestimule o cliente a buscar a portabilidade. E além disso, o banco original, vamos imaginar que você foi lá, tem uma dívida de R$ 4.000, procurou outro banco, esse outro banco fez uma oferta melhor de pagamento, mas o banco original, onde a dívida foi originada, ele pode tentar fazer uma contraproposta, ofertar um novo parcelamento com uma nova taxa de juros para tentar ser mais baixo do que o banco alternativo, e aí você ficar nele, não fazer a portabilidade, mas ter uma taxa de juros e parcelas que sejam mais condizentes com a sua renda e com a sua possibilidade de pagamento. Então, sim, se espera que isso estimule a concorrência e, portanto, uma redução dessa taxa de juros. Para isso acontecer, é muito importante que as pessoas tomem o conhecimento, que elas vão atrás dessa possibilidade, e que os bancos, assim como o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central determinou, que os bancos deixem claro, de forma simples, essa informação para os clientes, de como pedir a portabilidade. E aí, como que esse cliente, né, esse endividado, ele pode ter acesso, né, direto dessa dívida no aplicativo, no site? Ele precisa ir, né, pessoalmente a uma agência bancária, né, porque a gente sabe que é preciso sim que ele saiba, né, todo o valor, tudo bonitinho da dívida, para ele tentar então buscar uma solução numa outra agência, né, Diogo? Sim, duas questões importantes sobre isso, Lúcia. A primeira é de que o cliente tem o direito de pedir, sem custo algum, todas as informações necessárias para ele passar essas informações para o outro banco fazer a proposta. Então, o valor, o montante da dívida, quantas parcelas ele estaria pagando, quais são os valores da parcela, qual é o valor acumulado original da dívida, ou seja, todas as informações necessárias para o outro banco fazer uma proposta. Só que, além disso, os bancos, segundo a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, ele precisa ofertar ou presencialmente ou por algum canal digital como o cliente deve pedir a portabilidade. Então, os bancos agora, neste momento, estão se adaptando, buscando apresentar os seus sistemas de como os clientes podem pedir a portabilidade. Então, ou seja, nesse momento o que os clientes precisam fazer é entrar em contato. Porque como a resolução acabou de entrar em validade, então agora os bancos vão se adaptar para ofertar essa possibilidade. Então é importante entrar em contato do modo que o cliente tem o costume de entrar em contato, ou pelo telefone, ou pelo aplicativo, ou indo presencialmente. E aí buscar essa informação. Ô Diogo, isso vale para todos os bancos estatais, privados, esses bancos digitais, vale para todos eles? Sim, todas as instituições que emitem o cartão de crédito e que o cliente se endivida no cartão de crédito são obrigadas agora a ofertar essa modalidade para o cliente, da possibilidade de trocar a instituição em que ele está devendo, fazer a portabilidade. Ou seja, todas as instituições que emitem o cartão de crédito que o cliente usa têm que ofertar, e todas as instituições financeiras, outras, podem fazer a proposta para o cliente de uma forma de pagamento, de uma condição de pagamento melhor, mais compatível com a renda de cada um. Isso é muito importante, como você disse no início, porque nós estamos ainda com alto endividamento da população brasileira. E esse endividamento, muitas vezes, não é só por falta de controle financeiro, não é só por falta de capacidade de gerir o que entra e o que sai de recursos, mas é também pelo que aconteceu ao longo dos últimos anos, desde a pandemia, e por um lado, houve uma elevação muito forte do desemprego, então muita gente ficou desempregada, muita gente teve a sua renda familiar diminuída de forma muito drástica e de repente,
Ao mesmo tempo, a inflação subiu muito durante a pandemia, então o custo de vida ficou mais elevado, ou seja, as famílias tiveram a sua renda espremida. E ao mesmo tempo, sobretudo por parte dos bancos digitais, houve uma ampliação e uma facilitação muito grande para se conseguir o cartão de crédito. Então, esses bancos, dos bancos de modo geral, ofertaram o cartão de crédito com muita facilidade, sem muito critério. Então, muita gente, para buscar conseguir sobreviver e compensar a queda de renda, começou a utilizar o cartão de crédito, inclusive para despesas correntes, despesas do dia a dia, fazendo com que então entrasse uma bola de neve quando não fosse possível pagar a fatura inteira. E, nos casos mais graves, estão as pessoas que têm 2, 3 ou até mais cartões de crédito, porque aí busca administrar uma série de cartões e quando essa administração dessa despesa ela se torna inviável, então você tem uma dívida que está se multiplicando por 4 vezes, porque são 4 cartões incidindo esses juros muito elevado, como nós comentamos. Ô Diogo, tira uma dúvida pra gente aqui. Essa portabilidade, ela vale só para dívidas feitas com cartão de crédito, né? Não vale aí para outro tipo de negociação, como financiamento, por exemplo? Vale para cheque especial também, por exemplo. Todas essas dívidas que nós dissemos que são pós-pagas, né? Essa é o termo utilizado pelo Conselho Monetário Nacional. Então, para esse tipo de dívida, como cartão de crédito, cheque especial, é possível pedir a portabilidade. Claro que o foco maior é no cartão de crédito, porque ele é um grande problema em termos de endividamento não saudável da população, né? Porque ter endividamento, às vezes, significa que a população está podendo adquirir outros bens, como você disse, um financiamento imobiliário de um automóvel, ou seja, está conseguindo comprar bens de maior valor. O problema do endividamento com cartão de crédito é que ele, em geral, ele não é um endividamento saudável, que além de atrapalhar as finanças familiares, pessoais, ele é um entrave para o crescimento econômico, porque essas pessoas vão estar tendo que gastar uma parte maior da sua renda com o pagamento de juros e cartão de crédito, ao invés de estar consumindo outros bens e serviços que estimulem a economia a crescer, ou mesmo estar fora do mercado de crédito, não podendo acessar crédito, não podendo fazer um financiamento porque o seu nome está negativado. Diogo, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que já foi tão explicativo, né? Deixa uma dica para alguém que está assistindo a gente aí, que está passando por esse momento de dívida, que está pensando aí em fazer essa portabilidade, deixa uma dica para essa pessoa. Sim, claro, acho que tem muitas dicas que a gente pode comentar. A primeira dica, para quem, independente de qual fase que está usando o cartão de crédito, tenha muito controle para usar o cartão de crédito. Busque utilizar o cartão de crédito somente para aquelas despesas de maior valor, que exigem parcelamento e que não cabe na renda mensal de cada um, mas não utilizar ele somente como um mecanismo de compensar uma dificuldade, uma diminuição da renda. Mas quem já está nessa situação, é muito importante tentar fazer um planejamento financeiro mínimo, ter um controle exato de qual é a sua renda, o que entra todo mês e qual é a sua despesa fixa, aquela despesa que não tem como ser comprimida, e ver o que é possível de ser comprimido. E aí sim, com esse conhecimento de qual é a sua renda, de qual é a sua despesa, buscar essa possibilidade da portabilidade, buscar encontrar uma proposta, uma negociação em torno da sua dívida que possa caber no seu orçamento de acordo com o que você conseguiu anteriormente planejar. Diogo, eu quero muito agradecer, né, você compartilhar essas informações com a gente sobre essa novidade aí da portabilidade, né, da dívida do cartão de crédito. Obrigada, eu já vou te fazer um convite, em breve eu vou recrutar você aqui para o Fala Minas novamente, tá bom? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, pode procurar a gente. Um abraço. É isso, gente. Então fica a dica aí, você anotou a dica que o Diogo falou. Primeiro, use o cartão de crédito com consciência. Segundo, tá nessa dívida aí, procure saber o que é, né, quais os juros cobrados por essa agência bancária, essa instituição, e faça, né, a pesquisa para quem sabe num outro banco ali do lado você consegue um pouquinho mais de desconto e consiga quitar essa dívida, deixar aí seu nome limpo na praça, tá bom?